Voltamos, quarto ano, com a nossa aula de História e capítulo 3 do módulo 2, Brasil Rural. Nós já sabemos, né, que no espaço rural as terras são utilizadas para cultivo agrícola, para a criação de animais e também como local de moradia e de sustento de muitas pessoas. O espaço rural no Brasil passou por várias transformações ao longo dos anos, que alteraram constantemente quem? As paisagens. Então, às vezes, o que era rural passou a ter construções de cidades, pontes, hidrelétricas. Então, essa área rural hoje, ela é uma parte muito importante para a população. É onde tem o cultivo dos alimentos. Então, nós temos aqui o que representa essa imagem. Essas pessoas estão fazendo o quê? Elas estão em uma colheita de maçãs, correto? Então, tem muita importância as atividades que todas essas pessoas estão fazendo nesse local. Na página 240, vocês têm aí essa imagem belíssima que você vê de longe duas divisões de população de construções nessa situação. O que a gente pode ver nessa imagem? A gente vê ao longe, né, de longe, uma parte urbana e nessa parte daqui uma parte rural. Então, nós temos a divisão de um município, né, ou de uma localidade, a parte urbana e a parte rural. E o que nós vamos ver aqui nesse momento é a vida rural no Brasil. Então, o Brasil, em grande maioria, existe essas duas divisões em grande parte dos estados e dos municípios, tá ok? Nesse pedacinho aqui, ó, fala bem mesmo do que eu acabei de falar para vocês. Sugiro que vocês sublinhem essa parte aqui, ó. Os municípios brasileiros são formados em grande parte pelos espaços rurais e urbanos. O espaço urbano possui uma aglomeração de pessoas e moradias, além de prédios de construções. Já nos espaços rurais, são caracterizados pelas plantações, criações de animais, moradias, mais afastadas umas das outras. Então, a atividade na vida rural, ela tem grande importância na história do Brasil, principalmente para a economia do país, tá ok? As tradições brasileiras, porque foi ali, né, no meio rural que se desenvolveu também a cultura, a religião, as tradições, tipo de moradia, tipo de comida, tipo de vestimenta, tá ok? Uma vai sempre interligar a outra. Nós já estudamos em outras unidades do livro de vocês, nesse ano, sobre a agropecuária. Como ela é importante e responsável por gerar emprego, porque ela tira a riqueza, tira para que garanta o sustento das famílias brasileiras, tá? Então, ela vai utilizar a produção agropecuária que vai garantir a alimentação. Então, ela fornece os alimentos, ó, que consumimos diariamente. Também tem a culinária brasileira, né, presente em muitos lugares, principalmente pelas tradições. Dependendo de cada região, existe uma tradição predominante. Entre elas, isso no Brasil ao todo, tá, gente? Todo o Brasil. Temos o pé de moleque, a pamonha, que é diversos, muito assim, comum em muitos estados brasileiros. A gente não pode pensar em Brasil só Rio de Janeiro. Não, tem Goiás, tem Minas, tem São Paulo, tem Mato Grosso, né, tem Espírito Santo. Então, nós temos que pensar no Brasil como um todo. Quarto ano? Então, vamos continuar. Também nós temos a música como algo importante também, né?
Além da agropecuária, que é a criação da agricultura e a criação de animais, né, que nós já sabemos, a culinária, que é como vai ser feita esses alimentos, de acordo com a tradição de cada lugar, e as canções. Então, nós temos, assim, algumas coisas típicas, como a moda de viola, de viola caipira. Essa palavra caipira, ela é uma palavra utilizada para as pessoas que trabalham no campo, tá? Então, é uma referente à área rural, do interior do país, do Brasil. Então, são letras que costumam tratar assuntos relacionados ao cotidiano do campo e também fazem sucesso no meio urbano, né? Porque vocês estão pensando que essas músicas dos sertanejos, sertanejo universitário, sertanejo, sofrência, vocês acham que elas vêm da onde? Elas vêm desses tipos de música aqui, tá? São tradições desses tipos de música. Então vai dizer, é só o pessoal lá do interior do campo que gosta de música assim. Nananina, não. Nós aqui do meio urbano também gostamos e muito. Temos alguns cantores de que vocês têm preferência. Vai falando aí pra mim o que vocês tenham preferência. Fala aí que eu escrevo aqui. Ó, tem quem? Marília Mendonça. Tem mais quem? Tem Luan Santana. Tem mais quem? Fala aí que eu não tô escutando. Fala mais alto. Tem um monte, realmente. Então, é o estilo com a música sertaneja. Então, essa imagem aqui, vocês vão ler aqui no livro de vocês, que é da Orquestra Piraquara, da Viola Caipira, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que fica em São Luís, do Paraitinga, em São Paulo. Tá ok? Olha, eu não sei se eu escutei bem, mas eu acho que eu escutei em alguma casa aí, na hora que eu tava assistindo o vídeo, falar assim, Chitãozinho Chororó. Eu acho que eu escutei, não sei se é impressão minha, não sei. Bom, na página 242, pede para você observar essa pintura. O nome dessa pintura é Músico na Roça, pintura de Wilson Vicente, feita em 2015. Então, olha que linda essa paisagem, essa pintura. Então, descreva o que tem. O que você vê nessa paisagem? Vai me falando, vai pensando. Eu não vou dar resposta agora correndo, não. Vai falando. A pintura representa um espaço urbano ou rural? O que você acha? Que elemento da cultura rural foi representada nessa imagem? O que tem específico aí que a gente pode dizer assim, esse aqui é lá do espaço rural? Você costuma frequentar espaços rurais em seu dia a dia? Ou quando você vai viajar, vai visitar algum parente que mora um pouquinho mais distante? Então, conte a sua experiência. Pode falar no grupo, pode colocar em áudio, além de escrever numa folhinha de vocês também, tá? Se quiserem. Então, na pergunta A, descreva a pintura acima. O que há na pintura acima? Há árvores, casa, morro, animais e tem 4 pessoas. A pintura representa o espaço urbano ou rural. Por quê? Representa o espaço rural, mostra a criação de animais e casas afastadas. Que elemento da cultura rural foi representado na imagem? Das pessoas tocando viola. E a letra D é a que pergunta se você conhece no dia a dia algum espaço rural, se você já passeou, já visitou parente, tá ok?